Oi, bora continuar respondendo as questões do Enem? Hoje eu escolhi a questão 104 do caderno amarelo para a gente responder juntos, tá? Ela é uma questão bem legal. Vamos dar uma olhada no enunciado dela? A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5 de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose, galactose, bem como os resíduos de alcaloides compostos animados, que não foram extraídos no processo. Então ele está falando assim, que eles fazem o processamento e o que sobra, ele pode ser devolvido para o solo. Aí a gente tem que pensar quais são esses compostos que estão ali, né? Quando a gente pensa, por exemplo, lá no enunciado, volta lá, em pectina, um polissacarídeo, eles estão falando que é um açúcar muito grande, né, composto por várias partes. Então, polissacarídeo, vários sacarídeos açúcares. Então, é um composto orgânico, né, um carboidrato, composto por vários sacarídeos menores. E logo na sequência, ele cita outros carboidratos, né, terminação -ose, frutose, sacarose e galactose. Então são outros sacarídeos que a gente tem ali, outros açúcares, outros carboidratos. Quando a gente pensa na palavra carboidrato, o que é o carboidrato? Carbono hidratado. Qual é a fórmula geral do carboidrato? É o C do carbono, entre parênteses H2O, fecha parênteses N. CN, abre parênteses, H2O, N. Certo? Então essa é a fórmula geral dos carboidratos. Todos os carboidratos são assim? Não, nem todos. Mas a fórmula geral é essa. E logo na sequência ele fala dos alcaloides que compõem, né, que possuem o grupo aminos. Então a gente vai ter aí carbono, hidrogênio e oxigênio nos carboidratos e o nitrogênio nos elementos que tem o grupo amina. Tá? Vamos dar uma olhada então nas questões. O que ela coloca para a gente? Quais são as alternativas que essa questão traz para a gente? Esses resíduos contribuem para a fertilidade do solo, pois: letra A, possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio. B, promove o deslocamento do alumínio, pois é tóxico. C, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. E E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Olha só, vamos tentar fazer uma análise aí, de trás para frente. Vamos começar daí. Se a gente está falando de fertilidade do solo, eu posso falar de uma alternativa que fala da inibição, que possui inibidores de crescimento? Né, efeito alelopático, né? Alelopatia é uma ciência que estuda essa interação entre as plantas, entre fungo, entre micro-organismos. Não posso falar disso, né? Estou falando de um fertilizante, então que tem que ser alguma coisa que vai ajudar as plantas que eu vou colocar lá a crescerem e não a serem inibidas. Então a letra E não é. A letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos compostos dos resíduos. Elevação de pH não vai ajudar nesse sentido. Né? Elevação de pH a gente vai trabalhar de uma outra forma, mas não vai funcionar como um fertilizante. Ok? A letra C, melhora a compactação do solo. Não tem como melhorar. A compactação do solo evita, por exemplo, o aparecimento de micro-organismo, né? Da biota do floro, dos micro-organismos do solo. Isso dificulta o desenvolvimento da maioria das plantas, então também não é a letra C. A letra B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico? Não vai ser essa. Por quê? Porque a gente está falando de fertilidade, né? A toxicidade do alumínio, ela é uma outra questão. A gente tem vegetais que podem retirar esse alumínio num caso de um desastre, por exemplo, ecológico, que a gente tem um solo com muito alumínio. Existem, né, alguns vegetais que conseguem captar esses alumínios de lá, do solo, e retirar e fazer com que esse solo volte a ser viável, mas não é a questão, né? Ela está falando de fertilidade. E a A, que a gente voltou para ela, fala da questão de possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio.
Eu fiz de propósito, tá? Deixei ela por último porque ela é a que está correta. Porque os carboidratos que ele cita no texto, eles vão liberar carbono e o nitrogênio vai ser liberado pelo grupo que ele fala, tá joia? Bom, então a alternativa correta é a letra A. Beijo! Não se esqueçam de se inscrever no canal e se você gostou, dá um like. Beijinho, tchau, até mais!